O frio do mármore polido pressionava meu rosto. Um gosto metálico de sangue enchia minha boca. Minha cadeira de rodas estava tombada ao meu lado, uma única roda girando silenciosamente no silêncio atordoado que se seguiu. 200 convidados reunidos no salão nobre da Marina de Angra apenas observavam. A sala inteira parecia uma fotografia estática. Ninguém veio me ajudar. Estavam todos hipnotizados pela minha irmã. Letícia estava de pé sobre mim, uma visão em seu vestido de noivado branco imaculado. Ela não estava preocupada, ela estava incandescente de raiva. Seu rosto lindo estava contorcido em um rosnado feio, rachando sua maquiagem impecável. "Levante-se, Beatriz!" ela gritou, sua voz ecoando nos tetos abobadados. "Pare com esse teatro patético para chamar a atenção. Você está arruinando meu visual. Levante-se agora mesmo." Meus pais, Ricardo e Helena, estavam logo atrás dela. Eles não olharam para o meu lábio cortado ou para o meu braço, que estava torcido em um ângulo nada natural. Eles estavam examinando os convidados. Seus rostos eram máscaras de puro terror diante da ideia de um escândalo. Tentei me levantar, mas minhas pernas eram apenas peso morto. Elas não funcionavam há 4 anos. Letícia queria que todos pensassem que eu era uma rainha do drama. Ela queria que acreditassem que eu havia me jogado no chão apenas para roubar o momento dela. Mas eu sabia a verdade. E em algum lugar, naquele lugar sombrio onde ela vivia, ela também sabia. Eu não caí. Letícia me empurrou. O trajeto até a Marina de Angra foi de um silêncio sepulcral. Meu pai, Ricardo, dirigia o sedã de luxo preto com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Minha mãe, Helena, sentada no banco do passageiro, verificava compulsivamente seu reflexo no espelho do quebra-sol. Eu estava atrás, observando o mundo passar borrado pela janela. Eu não estava no carro da família, é claro. Eu estava na van velha e adaptada que eles compraram de segunda mão 4 anos atrás. Eles detestavam aquela van. Diziam que era um trambolho horroroso, que ocupava espaço demais na garagem de 3 vagas. Mas era a única maneira de transportar minha cadeira de rodas, sem precisar de um projeto de desmontagem completo. "Beatriz", disse minha mãe, sem se dar ao trabalho de se virar. Sua voz era como gelo lascado. "Por favor, tente pelo menos parecer agradável esta noite. Este é o momento da Letícia. Não precisamos de um dos seus episódios." "Não estou tendo episódio nenhum, mãe", eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. "Você já está suspirando", ela retrucou. "Apenas coloque um sorriso no rosto e, pelo amor de Deus, mantenha essa cadeira fora do caminho. O fotógrafo está custando uma fortuna. Não precisamos de marcas de pneus por todos os tapetes brancos." Olhei para minhas mãos, paradas e pálidas no meu colo. Eu usava um vestido verde esmeralda. Era simples, mas eu o adorava porque era confortável para longos períodos sentada. Eu sabia que minha mãe o detestava. Ela queria que eu usasse algo longo e esvoaçante, como um lençol, para que ninguém fosse forçado a reconhecer as pernas que jaziam inúteis por baixo. Quando paramos na marina, o sol estava se pondo no oceano, tingindo o céu de laranja e rosa. Era uma cena de cartão postal, mas um nó apertado de pavor se formava no meu estômago. A entrada principal exibia uma escadaria imponente, coberta por um tapete branco felpudo. Meus pais saíram do carro e deslizaram em direção a ela, parecendo um rei e uma rainha. Ricardo em seu smoking sob medida, Helena em um vestido de ouro cintilante. Eles nunca esperavam por mim. Apertei o botão no meu controle e a rampa da van desceu com um gemido mecânico alto. Um jovem manobrista correu até lá, com o rosto misturando confusão e pânico. "Moça, você não pode deixar isso aqui", ele gaguejou. "Eu preciso sair", eu disse a ele. Meu pai olhou para trás do pé da escada. Sua expressão era de pura irritação. "Vá pelos fundos, Beatriz. Tem uma rampa na entrada de serviço. Encontre-nos lá dentro."
Ele se virou sem dizer mais nada, pegou o braço da minha mãe e eles subiram as escadas, sorrindo para os convidados que chegavam. Eu os vi ir embora. Eu era filha deles, mas em público eu era um problema a ser gerenciado. O manobrista parecia mortificado. "Eu posso te mostrar o caminho, senhorita", ele ofereceu. Eu o segui, contornando o grande edifício. Passamos pelas grandes caçambas de lixo que cheiravam a peixe velho e espumante azedo. A entrada acessível era uma porta de aço pesada e arranhada, bem ao lado da área de carga da cozinha. Tive que manobrar minha cadeira sobre um remendo de asfalto rachado. Essa era a minha vida. A porta dos fundos, o caminho lateral, a rota dos empregados. Depois de finalmente atravessar a cozinha agitada, desviando de garçons com bandejas de ostras, emergi no salão de festas. Era de uma opulência de tirar o fôlego. Cascatas de orquídeas brancas pendiam do teto. Um quarteto de cordas tocava algo suave e etéreo. O ar estava pesado com o cheiro da riqueza. Perfumes caros, flores frescas e a brisa salgada que vinha das portas abertas do terraço. Senti cada cabeça se virar em minha direção. Não foi uma recepção calorosa. Foi o olhar que se dá a uma mosca na sopa. Uma mistura de pena e irritação. Girei minha cadeira em direção à lateral da sala, procurando um lugar para me esconder onde não atrapalhasse. Vi rostos que conhecia a vida inteira, vizinhos, parceiros de negócios dos meus pais, pessoas com quem estudei. A dona Alzira, uma mulher que costumava me dar doces quando eu era criança, me viu aproximar. Ela abruptamente virou as costas e começou uma conversa animada com o marido. O senhor Estevão, parceiro de golfe do meu pai, fez contato visual direto e imediatamente olhou para o relógio, caminhando na direção oposta. Eles não sabiam o que dizer para Garurutz, a garota na cadeira de rodas, então escolheram não dizer nada, fingir que eu nem estava lá. Então eu vi Letícia. Ela estava perto do bar com uma taça de champanhe na mão, parecendo uma deusa. Seu cabelo loiro estava estilizado em ondas perfeitas e brilhantes. Seu vestido de seda branca era uma aula de elegância discreta. Ela era uma estátua, algo para ser admirado de longe. Ela estava rindo de algo que sua amiga Camila dizia. Então seus olhos me encontraram. Seu sorriso evaporou. No lugar dele surgiu um lampejo de pura irritação. Ela entregou a taça para Camila e deslizou em minha direção. Ela não apenas andava, ela fluía cada movimento polido e deliberado. "Você está atrasada", ela sibilou, mantendo a voz baixa para que o fotógrafo próximo não captasse. "Tive que vir pela cozinha", eu disse. "A rampa fica lá atrás." "Desculpas", Letícia desdenhou. Ela me olhou de cima a baixo com desprezo. "E o que você está vestindo? Eu te disse para usar o vestido prateado. Ele não fica bem quando estou sentada", expliquei. "Ele aperta muito no quadril." "E daí?" Letícia revirou os olhos. "Beleza exige sacrifício, Beatriz. Olhe para você. Parece uma bibliotecária. Você está acabando com toda a estética da festa. Eu só estou aqui para te apoiar, Letícia. Então me apoiar ficando fora das fotos." Ela disparou. "Vá para lá, perto daquela coluna, e não se mova até que eu mande." Ela apontou para um canto sombrio, atrás de um enorme arranjo floral. Era o lugar onde se colocariam os guarda-chuvas em um dia de chuva. Movi minha cadeira para o canto. Travei os freios. Fiquei ali, segurando minha bolsa, e observei a festa da lateral. Alguns minutos depois, Tiago chegou. Tiago Cavalcante, o noivo da Letícia. Ele era um daqueles homens tão bonitos que você automaticamente confiava nele. Tinha olhos calorosos, gentis e um sorriso cativante. Ou pelo menos tinha, antes de ficar noivo da minha irmã. Eu o observei escanear a multidão. Ele não estava procurando por Letícia. Ele estava me procurando. Quando seu olhar finalmente pousou em mim, no meu canto, seus ombros murcharam visivelmente. O sorriso morreu. Ele parecia cansado. Parecia um homem prestes a assinar um contrato que sabia que não deveria.
Ele começou a caminhar em minha direção, mas Letícia o interceptou num flash. Ela agarrou o braço dele, puxando-o para um abraço apertado e beijando sua bochecha para a câmera. O flash disparou, Letícia radiante. Tiago conseguiu sorrir, mas era um sorriso oco. Não chegava aos olhos. Por cima do ombro de Letícia, ele olhou para mim. Ele articulou as palavras: "Sinto muito." Eu desviei o olhar. Não conseguia suportar a pena dele. Tiago sabia. Ele via como minha família me tratava. Ele tinha presenciado as alfinetadas sutis, a exclusão casual. Em meus momentos mais sombrios, às vezes eu me perguntava se ele sabia ainda mais do que isso. Mas ele era fraco. Ele estava se casando com a herdeira da fortuna dos hotéis Davenport. Estava se casando com a garota de ouro. Ele não ia arriscar isso pela irmã quebrada no canto da sala. Fiquei no meu canto pelo que pareceu uma eternidade. Garçons passavam por mim apressados, sem nunca oferecer uma bebida ou um salgadinho. Eu era ao mesmo tempo invisível e um espetáculo. Eu conseguia ouvir os sussurros de uma mesa próxima. 2 amigas de faculdade da Letícia. Eram influenciadoras digitais que documentavam suas vidas perfeitas em seus celulares. "É tão trágico", disse uma delas. Ela não parecia achar trágico. Parecia entediada, ter que carregar ela para todo lado. Eu ouvi dizer que ela pode nem estar paralisada de verdade. A outra sussurrou conspiratoriamente. Minhas mãos se apertaram nas rodas da cadeira. "Não brinca." A primeira arquejou. "Sério." Minha mãe me contou. Ela disse que os médicos nunca encontraram nada fisicamente errado com a coluna dela. É psicossomático. Está tudo na cabeça dela. Isso é tão bizarro. A amiga riu. Ela só está fazendo isso para chamar atenção porque a Letícia vai casar. Totalmente. Olha a cara dela. Tão miserável. Ela só está com inveja. Senti uma onda de vergonha subir pelo meu pescoço. Então essa era da história que minha família estava espalhando. Era mais fácil para eles. Se eu estivesse realmente paralisada, era uma tragédia. Era inconveniente. Mas se eu estivesse fingindo por atenção, então eu era a vilã. E eles eram os santos sofredores por me tolerarem. Eu queria gritar, queria ir até lá e esfregar meus laudos médicos na cara delas. Queria mostrar as cicatrizes cirúrgicas que desciam pelas minhas costas. Mas não fiz nada. Fiquei quieta. Fiquei no meu canto. Eu era a falha naquela sala perfeita. A rachadura no mármore. O lembrete indesejado de que coisas terríveis podem acontecer, mesmo com pessoas ricas e bonitas. A festa não me queria. Minha irmã não me queria. Meus pais não me queriam. E enquanto eu observava Tiago virar mais um copo de uísque, percebi que ele também não queria me ver, porque olhar para mim o forçava a lembrar do que ele realmente era: um covarde. Para entender por que eu ficava naquele canto e absorvia os abusos, você precisa entender minha infância. Você precisa saber que a cadeira de rodas era nova, mas o silêncio e a vergonha eram muito antigos. Eu não nasci em uma família, eu nasci em uma corporação. O nome da família era uma marca. Meu pai, Ricardo, era um incorporador de hotéis de luxo. Sua imagem era tudo. Ele precisava projetar sucesso, estabilidade e gosto impecável. Minha mãe, Helena, era já a diretora de imagem. Ela comandava conselhos de caridade, orquestrava jantares e curava cada aspecto de nossas vidas públicas. E então havia as filhas. Letícia nasceu primeiro. Ela era o modelo principal. Loira, linda, exigente e nascida com um holofote já apontado para ela. Ela era a estrela de qualquer ambiente antes mesmo de conseguir formar frases completas. Eu vim 2 anos depois, a quieta. Eu tinha cabelos escuros e olhos escuros. Amava livros, amava desenhar, não gostava de ser o centro das atenções. Desde o início, os papéis foram definidos. Letícia era a criança de ouro. Eu era o público cativo dela. Ou pior, seu bode expiatório. Lembro-me do meu 8º aniversário. Eu tinha pedido um conjunto específico de materiais de arte, um kit profissional com o qual eu sonhava. Tivemos uma pequena festa em família.
Quando chegou a hora dos presentes, minha mãe me entregou uma caixa enorme e lindamente embrulhada. Eu a abri ansiosa. Dentro havia um console de videogame de última geração. Um console novo, caro, com uma dúzia de jogos. É o que a Letícia queria! Exclamou minha mãe, batendo palmas. Olhei para o console. Era exatamente o que Letícia vinha implorando para ganhar. Eu queria o conjunto de arte. Eu disse baixinho. Não seja ingrata, Beatriz. Meu pai resmungou por trás do jornal. Essa coisa custou uma fortuna. Mas eu não gosto muito de videogame, eu disse. Letícia, que tinha 10 anos, marchou até lá e arrancou o console da caixa. Eu gosto, ela declarou. Se ela vai ficar reclamando, eu fico com ele. Que ideia maravilhosa, Letícia, disse minha mãe, radiante para ela. Viu, Beatriz? Sua irmã valoriza as coisas. Por que você não pode ser mais como ela? Letícia saiu com o meu presente de aniversário. Fiquei ali com uma caixa vazia no colo. Não chorei. Já tinha aprendido que lágrimas só os deixavam irritados. Chorar era uma forma de manipulação aos olhos deles. Esse foi o molde da nossa infância. Se um vaso se quebrava, a culpa era minha. A Beatriz é tão desastrada, suspirava minha mãe, ignorando o fato de que Letícia estava chutando uma bola de futebol dentro de casa. Letícia apenas fazia seus olhos arregalados e inocentes, e o caso era encerrado. Se Letícia tirava um C em uma prova, o professor era um idiota. Meus pais agendavam uma reunião com o diretor. Se eu tirava um A, era apenas o esperado. Se eu tirava um A menos, eu estava relaxando. Você simplesmente não está se esforçando, Beatriz. Eles defendiam Letícia ferozmente. Ela era o reflexo deles. Os fracassos dela eram os fracassos deles. Eu era apenas presença. O ruído de fundo. À medida que nos tornávamos adolescentes, a crueldade se tornou mais refinada. No ensino médio, Letícia era a abelha mestra. Ela era maldosa, mas popular. Espalhava boatos e destruía vidas sociais. Uma tarde, cheguei em casa chorando compulsivamente. Letícia tinha espalhado um boato de que eu havia colado em um exame importante. Meu coordenador me chamou de lado e eu corria o risco de suspensão. Corri para minha mãe, desesperada. Ela estava arrumando flores no hall de entrada. Nem olhou para mim. Ah, pare com isso, Beatriz, ela disse. Letícia provavelmente estava apenas brincando. Você não tem senso de humor, leva tudo a sério demais. Não foi uma brincadeira. Eu gritei. Eu posso ser expulsa. Meu pai entrou na sala. Baixe o tom de voz, ele ordenou. Estou com enxaqueca. A Beatriz está sendo dramática de novo, informou minha mãe, tentando colocar a Letícia em apuros. Meu pai me fixou com seu olhar frio. Você é tão egoísta, Beatriz. Sua irmã tem os exames finais na semana que vem. Ela precisa estar focada. Pare de tentar sabotá-la. Sabotá-la. Essa era a palavra favorita deles. Se eu existisse de forma barulhenta demais, eu estava sabotando a Letícia. Se eu tivesse uma necessidade, eu estava roubando a atenção da Letícia. Então aprendi a diminuir. Aprendi a me tornar invisível. Aprendi que meus sentimentos eram inválidos, minha realidade estava errada e minha dor era uma inconveniência. Letícia também aprendeu uma lição. Aprendeu que era intocável. Aprendeu que podia ferir as pessoas e seus pais não apenas limpariam a bagunça, mas culpariam a vítima. Eles criaram um monstro lindo, charmoso e aterrorizante. E eu era seu brinquedo favorito, porque eu era a única que enxergava através da atuação. E ela me odiava por isso. O acidente, aquele que me colocou nesta cadeira, foi apenas o capítulo final e sangrento de uma guerra que eu vinha perdendo a vida inteira. Mas olhando para trás, os anos de negligência emocional doeram mais do que as vértebras esmagadas. Ossos podem ser regenerados ou fixados. Você pode aprender a viver com as limitações físicas, mas a sensação profunda e vazia de que seus próprios pais preferem quem te abusa, essa ferida nunca fecha de verdade, ela apenas inflama. Lembro-me de estar na UTI,
Logo após o acidente, 4 anos atrás, eu estava apavorada. Não sentia nada da cintura para baixo. Meus pais entraram no quarto. Pareciam exaustos. Não tristes, apenas cansados. Como está a Letícia? Perguntei, minha voz um sussurro rouco por causa do tubo de intubação. Ela está um caco, disse minha mãe, mexendo em seus brincos de diamante. Está lá fora na sala de espera. Ela simplesmente não suporta ver você assim. Ela está chateada? Perguntei confusa. Claro que está, meu pai disparou. Isso tem sido incrivelmente difícil para ela, Beatriz. A polícia está fazendo todo tipo de pergunta. Está causando muito estresse para a família. Eu não sinto minhas pernas, sussurrei. Não comece com isso, minha mãe disse rispidamente. Os médicos disseram que é apenas o inchaço. Você está em choque. Vai ficar bem. Só não torne isso maior do que precisa ser. Não torne isso um grande problema. Eu estava paralisada. Minha vida como eu a conhecia tinha acabado. E eles estavam me pedindo para maneirar para que Letícia não ficasse estressada. Aquele foi o momento em que entendi. Eu não tinha pais. Eu tinha gestores de marca. E eu era um passivo que eles estavam tentando desesperadamente conter. Então, na festa de noivado, enquanto eu estava sentada na sombra do arranjo floral, não fiquei surpresa com a forma como me tratavam. Não fiquei surpresa que Letícia se sentisse no direito de me empurrar de um lado para o outro. Ela vinha fazendo isso há 25 anos, e meus pais eram seus maiores incentivadores. Mas esta noite parecia diferente. O ar estava elétrico. Os sussurros estavam mais altos. Letícia estava tensa, bebendo rápido demais, sua risada um pouco estridente demais. Ela precisava que esta noite fosse perfeita. Precisava que as fotos fossem impecáveis. E lá estava eu, a irmã deficiente no canto, a mancha. Eu a observava do outro lado da sala. Ela estava olhando para mim novamente com os olhos semicerrados. Estava conversando com minha mãe, gesticulando em minha direção. Minha mãe assentiu e deu um de ombros impotente, como se dissesse: "O que eu posso fazer?" O maxilar de Letícia se contraiu. Ela entregou sua taça vazia a um garçom que passava, alisou seu vestido perfeito e começou a caminhar em minha direção. Um pavor frio me invadiu. Não era o ar-condicionado. Era um instinto primitivo, o mesmo que um coelho sente quando vê a sombra de um falcão acima. Ela estava vindo e não vinha para conversar. Segurei os braços da minha cadeira. Respirei fundo. Apenas aguente a noite, disse a mim mesma. Apenas sobreviva. Mas no fundo eu sabia. A encenação tinha acabado. A festa ficava mais barulhenta à medida que a noite avançava. Os grandes lustres diminuíram a intensidade, substituídos pelo brilho suave de arandelas âmbar nas paredes. O quarteto de cordas passou de peças clássicas para covers instrumentais de música pop. Garçons serpenteavam pela multidão com bandejas de mini bolinhos de siri e uísque de primeira linha. Eu ainda estava no meu canto designado como uma peça de mobília indesejada. Minhas costas gritavam. Ficar sentada em uma cadeira de rodas por horas não é como sentar em uma poltrona confortável. Os pontos de pressão tornam-se excruciantes. Minhas pernas, embora dormentes, às vezes tinham espasmos musculares. Era humilhante. Eu tinha que mantê-las presas aos suportes para os pés para evitar que dessem solavancos incontroláveis. Verifiquei as tiras. Estavam seguras. Vi Letícia mantendo o centro das atenções no meio da sala, cercada por suas madrinhas e amigos adoradores. Eram uma fortaleza de seda e laquê, e estavam olhando diretamente para mim. Letícia sussurrou algo para uma garota loira alta chamada Camila, a madrinha de honra. Camila era uma influenciadora de estilo de vida que curava cada segundo de sua existência para seus seguidores. Ela olhou para mim, cobriu a boca e soltou uma risadinha. Então, começaram a caminhar em minha direção. Não apenas Letícia, mas todo o seu séquito. 5 delas, uma matilha de lobas em saltos de grife. Meu primeiro instinto foi fugir, girar minha cadeira e disparar pela porta de serviço.
mas eu sabia que não podia. Minha mãe causaria um escândalo, acusando-me de arruinar o fluxo da festa. Então fiquei ali, um animal encurralado. Elas pararam a poucos metros de distância, criando um semicírculo ao meu redor. Estavam perto o suficiente para serem intimidantes, mas longe o suficiente para não serem amigáveis. "Oi, Beatriz", disse Camila, sua voz pingando uma doçura falsa, embora seus olhos fossem lascas de gelo. "Está se divertindo?" "É uma festa linda", eu disse, minha voz soando pequena e fina. "Estávamos falando de você agora mesmo", continuou Camila, girando o gelo em sua bebida. "Letícia estava nos contando tudo sobre a sua situação." Olhei para Letícia. Ela exibia um sorriso apertado e cruel. "Eu só estava dizendo a elas o quanto você é corajosa, Beatriz." "É tão corajosa", outra garota entoou. Ela estava discretamente me filmando com o celular, segurando-o baixo. "Mas é estranho, não é? Que os médicos nunca tenham encontrado uma causa física para a paralisia?" Meu estômago despencou. "Isso não é verdade", eu disse. "Minha medula espinhal foi lesionada na vértebra T11. Está no relatório médico." "Bom, essa é a sua história", Camila riu. "Mas a Letícia disse que as ressonâncias foram inconclusivas." "Isso é mentira", eu disse, minha voz tremendo enquanto olhava diretamente para minha irmã. "Letícia, diga a elas que isso é mentira." Letícia apenas deu de ombros, tomando um gole delicado de champanhe. "Só estou repetindo o que a mamãe me disse, Beatriz. Ela disse que os médicos acham que pode ser mental. Sabe, uma resposta ao trauma. Chama-se transtorno conversivo", a garota com o celular informou, parecendo que tinha acabado de pesquisar no Google. "Ou síndrome de Munchausen, quando as pessoas fingem estar doentes para ganhar atenção." "Eu não estou fingindo", eu disse, minha voz trêmula. Apertei as rodas da cadeira com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. "Eu não consigo andar. Não consigo andar há 4 anos." "Ah, fala sério", disse Camila, aproximando-se e inclinando-se, invadindo meu espaço. Ela cheirava a perfume caro e pura malícia. "Só entre nós. Você consegue sentir suas pernas, não consegue? Você simplesmente ama a piedade. Ama ter seus pais bajulando você. Saia de perto de mim", eu disse entre dentes. "Beatriz", Letícia disparou. "Não seja rude com minhas convidadas. Camila só está tentando entender. É confuso, Beatriz. Você estava perfeitamente bem um dia e depois daquele acidentezinho, você simplesmente decidiu que não podia mais se mexer." "Eu fui arremessada de um carro, Letícia", sibilei. "O carro que você estava dirigindo." O grupo ficou em silêncio por um instante. O rosto de Letícia endureceu. "Nós concordamos em não falar sobre isso", ela disse friamente. "Concordamos em proteger a família. Mas você sempre tem que ser a vítima, não é? Você se alimenta disso. Ama ficar sentada nessa cadeira, fazendo todo mundo se sentir culpado. Eu não quero a culpa de ninguém", eu disse. "Só quero ser deixada em paz. Mas você não está sozinha, está?" Camila riu. "Você está bem aqui, no centro das atenções. Olhe para você, a pobre e trágica irmãzinha. É tão patético." Procurei por um aliado na sala, desesperadamente. Vi minha mãe perto da mesa de doces. Ela estava nos observando, viu as garotas me acuando, viu a angústia no meu rosto. Ela não fez nada, apenas virou a cabeça e começou uma conversa com o buffet. Ela estava permitindo que aquilo acontecesse. Então vi Tiago. Ele estava-se a apenas 3 metros de distância. Tinha ouvido cada palavra. Ouviu-as me chamarem de mentirosa. Ouviu-as me acusarem de fingir minha própria paralisia. Ele ficou olhando para os próprios sapatos. Deu um longo gole em sua bebida. Permaneceu em silêncio. Aquele silêncio foi mais doloroso do que qualquer insulto. Tiago sabia a verdade. Tinha visto as contas médicas. Tinha me visto na fisioterapia, gritando em lágrimas de dor e frustração. Ele sabia. E estava deixando que me torturassem porque era um covarde, aterrorizado por Letícia. "Sabe o que eu acho?" Letícia disse, aumentando a voz para que outros pudessem ouvir.
Acho que você está com inveja. Eu vou me casar. Estou feliz. E você não suporta isso. Então tem que trazer sua nuvem negra de drama para cá. Eu não fiz nada, sussurrei, as lágrimas pinicando meus olhos. Recusei-me a deixá-las cair. Se eu chorasse, elas venceriam. Você está existindo, disse Letícia. Está emburrada nesse canto, desanimando todo mundo. É egoísmo, Beatriz. É simplesmente incrivelmente egoísta. Vamos, gente, disse Camila, enlaçando o braço no de Letícia. Ela está acabando com o clima. Deixem ela de bico. Elas se viraram e se afastaram, rindo entre si. Eu conseguia ouvir seus comentários finais. Imagina fingir isso por 4 anos. Ela provavelmente levanta e dança no quarto à noite. Totalmente psicopata. Fiquei ali, tremendo com uma mistura de raiva e humilhação. Eu me sentia exposta. Sentia que cada pessoa naquela sala agora acreditava na história delas. A semente da dúvida fora plantada. Agora, sempre que alguém olhasse para mim, não veria uma sobrevivente, veriam uma mentirosa. Olhei para minhas pernas. Estavam finas, os músculos atrofiados por anos de desuso. Não pareciam as pernas de alguém que dançava à noite. Pareciam o que eram, peso morto. Mas as pessoas acreditam no que é mais conveniente. E minha família tinha vendido uma mentira muito conveniente. Beatriz não é realmente deficiente. Ela é apenas difícil. Isso os absolvia de toda a culpa. Colocava-me como a vilã. Eu queria ir para casa. Peguei meu celular para chamar um carro por aplicativo. Não me importava com a van. Eu me arrastaria para dentro de um carro se fosse preciso. Mas antes que eu pudesse desbloquear a tela, a música parou. O mestre de cerimônias bateu no microfone. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. É hora dos retratos formais da família. Poderiam as famílias Cavalcante e Davenport se reunir no tablado principal? Um holofote iluminou uma plataforma elevada na extremidade da sala, decorada com um fundo de rosas brancas. Minha mãe materializou-se ao meu lado. Ela agarrou as alças da minha cadeira. Guarde esse celular, ela sibilou. É hora das fotos. Eu não quero estar na foto, eu disse. Estou indo embora. Você não vai fazer nada disso, ela disse, e começou a empurrar minha cadeira com força através da multidão. Você não vai envergonhar esta família fugindo. Você vai subir lá, vai sorrir e vai parecer feliz. Ela me estacionou ao pé da plataforma. O fotógrafo, um homenzinho agitado com uma câmera enorme, dirigia os procedimentos. Certo, pais na fileira de trás. O casal feliz no meio. A irmã na frente. Ricardo e Helena se posicionaram na plataforma, com seus sorrisos falsos estampados. Letícia e Tiago ocuparam o centro. Letícia fez uma pose, exibindo o anel. Certo, irmã, disse o fotógrafo, apontando para mim. Apenas se posicione bem ali, frente e centro. Movi minha cadeira para a posição. Eu me sentia uma idiota. Todos estavam de pé, altos e elegantes, e eu estava presa na altura da cintura deles, um amontoado de metal e borracha, estragando a foto perfeita. A cadeira está bloqueando meu vestido, reclamou Letícia, olhando para mim com desprezo. Pode ir para o lado? Ele me mandou ficar aqui, eu disse secamente. Pois saia, ela disparou. Girei alguns centímetros para a esquerda. Não, fica estranho, disse Letícia. Você parece um anexo mal colocado. Eu sou um anexo mal colocado, murmurei baixinho. Como é que... Os olhos de Letícia brilharam de raiva. O que você disse? Estamos perdendo a luz, pessoal, gritou o fotógrafo. Vamos tirar essa foto. Letícia olhou do fotógrafo para mim. Um olhar estranho e calculista cruzou seu rosto. Era o olhar que ela sempre tinha logo antes de fazer algo verdadeiramente terrível. Na verdade, anunciou Letícia em voz alta, tem uma ideia melhor. Beatriz, fique de pé. A sala ficou em silêncio. O quê? Perguntei, meu sangue gelando. Fique de pé, ela repetiu, sua voz brilhante e autoritária. Para a foto, só por 1 minuto. Você pode se apoiar no tablado, pode se apoiar no Tiago. Apenas fique de pé,
para que possamos parecer uma família normal por uma vez. Meus pais não disseram nada, apenas mantiveram seus sorrisos congelados de manequim. Letícia, eu disse, minha voz tremendo, eu não consigo ficar de pé. Você sabe que não consigo. Ah, para com isso, ela riu, um som áspero e quebradiço. Pare com o teatro, Beatriz. É a minha festa de noivado. Apenas me dê isso. Pare de ser tão teimosa. Não é teimosia. Gritei, minha voz falhando. Eu sou paralisada. Você é preguiçosa. Letícia gritou de volta, a máscara de civilidade finalmente se estilhaçando. Sua raiva estava transbordando para todos verem. Você é uma mimada, preguiçosa e invejosa e só quer arruinar minhas fotos com essa cadeira horrorosa. Letícia, talvez devêssemos apenas... Tiago começou a dizer. Cale a boca, Tiago! Ela gritou com ele. Virou-se para mim, descendo da plataforma. Ela se agigantou sobre mim. Fique. De um pé. Eu não consigo. Sim, você consegue. Você só está fazendo isso para me provocar. Ela se abaixou e agarrou meu braço, suas unhas cravando na minha pele. Levante! Ela grunhiu, puxando-me. Me solte! Eu gritei. Você está me machucando. Estou te ajudando! Ela berrou. Estou te ajudando a parar com essa mentira patética. Ela puxou com mais força. Meu corpo era apenas peso morto. Comecei a escorregar da cadeira, mas minhas pernas não me sustentavam. Elas simplesmente dobraram. Letícia, para! Eu gritei, mas ela estava perdida em sua fúria. Estava em uma missão para provar a todos que se me forçasse o suficiente, eu seria milagrosamente curada. Ela soltou meu braço e agarrou as costas da minha cadeira de rodas. Se você não vai ficar de pé, então não precisa disso, ela gritou. E então ela empurrou minha cadeira de rodas, com toda a sua força. Não foi um empurrãozinho. Ela colocou todo o peso do corpo nisso, empurrando a cadeira de lado. Tudo ficou em câmera lenta. Senti a roda direita perder o contato com o chão. Senti um momento de leveza. Vi os lustres girando, vi os rostos chocados dos convidados. Não tive tempo de me proteger. Minhas mãos estavam presas nos braços da cadeira. Então, um estrondo doentio. Atingi o chão de mármore com força. Minha cabeça bateu nos azulejos. O ar foi expulso dos meus pulmões. A cadeira de rodas tombou, sua estrutura pesada caindo sobre minhas pernas. Uma pirâmide imponente de taças de champanhe ao meu lado se estilhaçou, chovendo vidro e líquido pegajoso. Uma dor cegante disparou pelo meu ombro e cabeça. Senti o gosto de sangue. Por uma fração de segundo, houve um silêncio absoluto. Então, um grito. Mas não era um grito de preocupação comigo. Meu vestido! Letícia berrou. Sua idiota! Você sujou meu vestido todo de champanhe. Eu jazia ali, atordoada. O mundo era um borrão giratório. Eu não conseguia me mexer. O aço pesado da cadeira prendia meus quadris. Minha bochecha estava pressionada contra o chão frio e úmido. Olhei para cima e vi uma floresta de pés em sapatos caros. Ninguém se mexia. Vi os sapatos de verniz polido do meu pai entrarem no meu campo de visão. Ele caminhou até onde eu estava. Não se inclinou. Não perguntou se eu estava bem. Olhou para o champanhe, ensopando o tapete branco impecável. Meu Deus, Beatriz, ele murmurou. Olha essa bagunça. Isso vai custar uma fortuna para limpar. Pai, sussurrei. Me ajuda. Por que você teve que brigar com ela? A voz da minha mãe, fina e estridente, veio de cima. Ela parecia totalmente exausta. Por que você não podia simplesmente tentar? Por que sempre tem que causar um escândalo? Ela me empurrou. Eu engasguei. As lágrimas finalmente se libertando, misturando-se com o sangue na minha bochecha. Ela me derrubou. Ela estava tentando te encorajar, disse minha mãe com desdém. E você deu um chilique e se jogou no chão. Eu não conseguia acreditar. Eu estava caída em uma pilha de vidro quebrado, sangrando, incapaz de me libertar, e eles estavam me culpando. Letícia estava sobre mim agora. Não olhava para meus ferimentos. Estava verificando freneticamente a barra do seu vestido em busca de manchas.
Levante-se, Beatriz! Ela gritou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Pare de fingir para chamar atenção. Você está arruinando meu visual. Levante-se agora mesmo! Tentei empurrar a cadeira de cima de mim, mas estava fraca demais. A queda tinha deslocado meu ombro. A dor era insuportável. Tiago, eu gemi. Vi-o parado ali, com o rosto pálido. Ele parecia que ia passar mal. Tiago, por favor, implorei. Ele deu um passo à frente. Não ouse, Tiago! Letícia o alertou. Se ela quer ficar aí deitada como um bebê, deixe-a. Ela que se levante sozinha. Está na hora de aprender uma lição. Tiago congelou. Olhou para mim, caída nos destroços. Depois olhou para Letícia e deu um passo atrás. Ele a escolheu. Ele me deixou ali. Fechei os olhos. A humilhação era uma dor física, mais aguda que meu ombro latejante. 200 pessoas, minha família, meus vizinhos, todos que eu já conheci. Todos eles me vendo sangrar no chão, e nenhum deles se moveu para ajudar. Percebi naquele momento que para eles eu não era uma pessoa. Eu era um objeto de decoração que tinha sido derrubado. Fiquei ali, rezando para que o mundo ficasse preto. Eu só queria desmaiar, desaparecer. Mas então ouvi uma voz nova. Não era alta, mas cortou a sala como o bisturi de um cirurgião. Não toquem nela. A multidão se abriu. Abri meus olhos. Uma mulher em um terninho preto elegante caminhava em minha direção. Ela não segurava uma bebida. Caminhava com um propósito que irradiava autoridade. Eu a conhecia. Fazia 4 anos, mas eu nunca esqueceria seu rosto. Doutora Cláudia Reis. Ela era a cirurgiã de trauma que me operou na noite do acidente. Foi ela quem gentilmente me disse que eu nunca mais andaria. E foi a única pessoa em todo aquele hospital que me olhou com bondade genuína. Ela passou direto pelo círculo de convidados boquiabertos. Olhou para Letícia, olhou para meus pais. Sua expressão era de uma calma aterrorizante. Ela se ajoelhou ao meu lado, sem se importar com o champanhe ou os vidros quebrados. Colocou uma mão gentil no meu ombro. Beatriz, disse ela suavemente. Não mova o pescoço. Eu estou aqui. Ela olhou para Letícia. Você, disse a doutora Cláudia, sua voz baixa, mas carregando uma ameaça inconfundível. Afaste-se, antes que eu mande te prender por agressão. Letícia soltou uma risada nervosa. Com licença? Quem você pensa que é? Esta é minha irmã. Ela só está sendo dramática. Eu sou a cirurgiã dela, disse a doutora Cláudia, levantando-se lentamente e posicionando-se entre mim e minha família. E eu vi a ressonância da coluna dela. Se você acha que isso é drama, você é perigosamente delirante ou uma psicopata. O salão ficou em um silêncio mortal. Doutora Cláudia examinou a multidão. Liguem para o 192, ela ordenou. Agora. Ninguém a questionou. Pela primeira vez em toda a noite, senti um lampejo de segurança. Olhei para Letícia. A cor tinha sumido do seu rosto. Ela finalmente estava percebendo que tinha ido longe demais. E eu percebi algo também. Ali, deitada no chão frio e duro, eu soube que minha família estava acabada. Eles tinham me quebrado pela última vez. A guerra tinha acabado. E graças a doutora Cláudia, o acerto de contas estava prestes a começar. O silêncio no salão nobre era espesso e sufocante. Parecia que todo o ar tinha sido sugado por um vácuo. Eu ainda estava no chão. Meu ombro era um nó de dor ardente. Conhecia bem aquela sensação. Estava deslocado. A doutora Cláudia Reis estava ajoelhada ao meu lado. Suas mãos eram gentis, mas eficientes enquanto verificava meu pulso e pupilas, seus dedos apalpando cuidadosamente meu pescoço. Beatriz, consegue me ouvir? Ela perguntou. Sua voz era um farol de calma no caos do meu mundo. Sim, sussurrei. Meu ombro dói muito. Eu sei, disse ela. Não vamos te mover até os paramédicos chegarem. Apenas tente respirar. Ah, pelo amor de Deus, disparou Letícia, parada sobre nós com as mãos nos quadris. Ela está bem. Olhe para ela, está piscando e falando.
Só está querendo tirar proveito disso. Levante-se, Beatriz. A doutora Cláudia não olhou para cima imediatamente. Terminou sua avaliação da minha coluna. Então, levantou-se lentamente até sua altura total. Em seu terno preto, ela parecia um anjo vingador. Virou-se para encarar minha irmã. Você é a Letícia, correto? Sim, disse Letícia, erguendo o queixo desafiadoramente. E esta é a minha festa, que você está arruinando. Você acabou de agredir uma pessoa com deficiência, declarou a doutora Cláudia, sua voz calma, mas dura como granito. Você empurrou uma mulher em uma cadeira de rodas em um chão de mármore. Você tem noção do dano que poderia ter causado? Ela não é deficiente, Letícia gritou, olhando desesperadamente para a multidão, implorando que acreditassem nela. Ela é uma mentirosa. Diga a eles, mãe. Diga que ela está fingindo. Minha mãe, Helena, deu um passo à frente, torcendo as mãos nervosamente. Doutora Cláudia, não é? Agradecemos sua preocupação, mas este é um assunto familiar privado. A Beatriz tem problemas psicológicos, um histórico desse tipo de comportamento. Comportamento. A doutora Cláudia repetiu a palavra como se tivesse um gosto podre. Ela deu à minha mãe um olhar de puro e absoluto nojo. Eu sou a médica, disse ela, sua voz ressoando com autoridade. Eu sou a cirurgiã de trauma que operou a Beatriz 4 anos atrás. Fui eu quem abriu as costas dela. Fui eu quem viu a coluna dela com meus próprios olhos. Ela se voltou para a multidão silenciosa e atenta. Deixe-me ser perfeitamente clara, anunciou a doutora Cláudia, sua voz projetando-se para que todos pudessem ouvir. A Beatriz tem uma transecção completa da medula espinhal na vértebra T11. Isso é só conversa de médico, desdenhou Letícia. Não significa nada. Significa que a medula espinhal dela foi cortada ao meio, disse a doutora Cláudia, fazendo um movimento brusco e cortante com a mão. Está decepada. Não existe mais conexão entre o cérebro e as pernas dela. É fisicamente impossível para ela andar. Ela não conseguiria fingir isso nem se quisesse. Se você a esfaqueasse na perna agora mesmo, ela não sentiria absolutamente nada. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Vi pessoas cobrindo a boca em horror. Mas, gaguejou Letícia, mas a mamãe disse... Sua mãe mentiu, disse a doutora Cláudia, seu olhar fixando-se em Helena. Por que você mentiu, senhora Davenport? Por que diria às pessoas que sua filha era mentalmente instável, em vez de admitir que ela estava paralisada? Minha mãe ficou sem fala, seu rosto tornando-se de um branco pastoso. Eu vi os exames, continuou a doutora Cláudia. Eu tenho os prontuários. Não há ambiguidade. Beatriz é permanente e profundamente deficiente. E você, disse ela, apontando o dedo para Letícia, você acabou de atacar fisicamente uma mulher sem qualquer capacidade de se defender. Você a tombou da cadeira como se fosse um saco de lixo. Eu não sabia, sussurrou Letícia, sua arrogância finalmente desmoronando. Você sabia, eu disse do chão. Minha voz estava fraca, mas as palavras eram afiadas. Eu te disse, vez após vez. Você simplesmente se recusou a ouvir. Ela arruinou meu vestido, murmurou Letícia, voltando à sua reclamação padrão. Tem sangue no meu vestido. A doutora Cláudia deu um passo em direção a Letícia, que recuou. Você deveria estar menos preocupada com seu vestido e mais preocupada com seus problemas jurídicos iminentes, disse a doutora Cláudia. Porque eu vi exatamente o que você fez, e eu serei testemunha. Meu pai deu um passo à frente então, assumindo sua postura de empresário suave que fecha negócios. Agora, espere um pouco. Não vamos ser precipitados. Isso tudo pode ser resolvido internamente. Não há necessidade de envolver as autoridades. Foi um acidente infeliz, uma briga de irmãs. Agressão, corrigiu a doutora Cláudia. Podemos pagar por qualquer dano, disse meu pai rapidamente. Beatriz está bem, vamos limpá-la. Compraremos para você uma nova... o que você quiser. Ele estava tentando suborná-la. Estava tentando comprar sua saída da verdade, como sempre fizera.
A doutora Cláudia encarou meu pai por um longo e silencioso momento. Então, balançou a cabeça lentamente. Vocês me dão nojo físico, disse ela. Por 4 anos guardei os segredos da sua família por causa do sigilo médico. Mas isso termina hoje. Porque hoje eu testemunhei um crime. E isso me dá a obrigação legal e moral de falar. Ela olhou ao redor da sala, seu olhar varrendo Tiago encolhido ao fundo, as influenciadoras que tinham zombado de mim, os vizinhos que tinham virado as costas. Vocês todos acham que a Beatriz é o problema, disse ela. Acham que ela é a ovelha negra. Sussurram sobre ela. Eu ouvi os boatos. Ela fez uma pausa, deixando a tensão crescer. Vocês querem saber por que ela está naquela cadeira? Não, implorou minha mãe. Por favor, Cláudia, não faça isso. Vocês querem saber o que realmente aconteceu na noite do acidente? A doutora Cláudia perguntou à multidão. Pare ela! Gritou meu pai, avançando em direção à doutora. Mas um homem grande, um convidado que eu não reconheci, colocou-se na frente dele, bloqueando seu caminho. A sala ficou em silêncio novamente, pendente de cada palavra. A fofoca era deliciosa demais para ser ignorada. A doutora Cláudia olhou para mim, seus olhos pedindo permissão. Dei um aceno pequeno e deliberado. Conte a eles, pensei. Queime tudo até o chão. A doutora Cláudia parou no centro da sala como uma promotora se dirigindo a um júri. 4 anos atrás, Beatriz e Letícia Davenport foram levadas para a minha emergência, começou ela. O carro delas tinha colidido com uma árvore a mais de 100 km por hora. Beatriz foi encontrada no banco do motorista. Letícia estava no banco do passageiro. Os convidados assentiram. Essa era a história que conheciam. A versão oficial. Beatriz estava dirigindo. Beatriz bateu o carro. Isso é o que diz o boletim de ocorrência, reconheceu a doutora Cláudia. Mas as evidências médicas contam uma história muito diferente. Ela caminhou até a mesa de doces, virando-se para a multidão. Em uma colisão de alto impacto, explicou ela, o cinto de segurança deixa um hematoma distinto. Chamamos de sinal do cinto. É um indicador claro de onde a pessoa estava sentada. Ela apontou para Letícia. Letícia tinha um hematoma que ia do ombro esquerdo até o quadril direito. Essa é a marca de um motorista. Ela então apontou para mim, ainda caída no chão. Beatriz tinha um hematoma que ia do ombro direito até o quadril esquerdo. Essa é a marca de um passageiro. Um murmúrio se espalhou pela multidão. As pessoas começaram a sussurrar, juntando as peças. Espera, alguém disse em voz alta. Então a Letícia estava dirigindo? Sim, confirmou a doutora Cláudia. Letícia estava dirigindo o carro. Isso não é verdade! Gritou Letícia. Ela está mentindo. A Beatriz estava dirigindo. Ela sempre foi a pior motorista. Também fizemos exames toxicológicos naquela noite, continuou a doutora Cláudia, ignorando os ataques de Letícia. O nível de álcool no sangue da Beatriz era 0. Ela estava completamente sóbria. Ela fez uma pausa para efeito dramático. O nível de álcool da Letícia era de 1,8 gramas por litro. Mais de 3 vezes o limite legal. Ela estava completamente embriagada. Minha mãe escondeu o rosto nas mãos. Meu pai parecia que ia ter um infarto, seu rosto ficando de um vermelho furioso e manchado. Então aqui está o que realmente aconteceu, disse a doutora Cláudia, expondo a verdade feia para todos verem. Letícia estava dirigindo bêbada. Perdeu o controle e bateu o carro. Ela saiu quase ilesa, apenas com alguns hematomas. Mas a Beatriz teve a coluna quebrada. Fechei os olhos, a memória daquela noite voltando com força. O cheiro de gasolina, o som do metal retorcido, a dor lancinante. E então, disse a doutora Cláudia, sua voz caindo para um sussurro perigoso, os pais chegaram. Ela fixou o olhar em Ricardo e Helena, que pareciam encolher sob o peso de 200 pares de olhos. Eles não ligaram para o socorro imediatamente, disse ela. Chegaram à cena primeiro. Viram que sua garota de ouro, Letícia, estava bêbada até a alma. Sabiam que ela iria presa. Sabiam que seria um escândalo que mancharia o nome da família. Então, fizeram uma escolha.
Ela respirou fundo. Eles tiraram a Beatriz do banco do passageiro. Eles a arrastaram com a coluna estilhaçada e a colocaram atrás do volante. Colocaram a Letícia no banco do passageiro. Forjaram toda a cena para incriminar a outra filha. "Meu Deus!" exclamou uma mulher na primeira fila. "Mover uma pessoa com suspeita de lesão medular é a coisa mais perigosa que se pode fazer", disse a doutora Cláudia, sua voz tremendo de fúria contida. "Mas essa nem é a pior parte." Ela se aproximou dos meus pais. "A pior parte", disse ela, "é o tempo. Os registros da polícia mostram que o acidente foi relatado por um vizinho às 23h45. A ligação de emergência do celular de vocês só veio às 0h05. Ela ergueu 2 dedos. 20 minutos, disse ela. Eles esperaram 20 minutos para pedir ajuda. Passaram 20 minutos movendo corpos, limpando o carro e alinhando a história, enquanto a Beatriz estava tendo uma hemorragia interna e sua medula espinhal estava inchando e morrendo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Essa era a parte que eu nunca soube totalmente. Eu sabia que tinham me movido. Lembrava-me da sensação horrível de ser arrastada, mas não sabia do atraso. Se tivessem ligado imediatamente, disse a doutora Cláudia, sua voz falhando de raiva suprimida. Poderíamos ter administrado medicamentos para reduzir o inchaço. Poderíamos tê-la levado para a cirurgia mais cedo. Existe 90% de chance de que a Beatriz estaria andando hoje. O salão explodiu. Não eram mais sussurros, era indignação. Pessoas gritavam. "Ela está paralisada por causa de vocês", disse a doutora Cláudia, apontando diretamente para meus pais. "Não por causa da batida, por causa do atraso. Vocês trocaram as pernas de uma filha pela reputação da outra. Seus monstros!" gritou a dona Alzira, a vizinha que tinha me esnobado para minha mãe. "Assassinos!" gritou o outro. Meu pai tentou falar. "Vocês não entendem. Tínhamos que proteger a família. A Beatriz é forte. Sabíamos que ela aguentaria." "Aguentar?" Eu gritei do chão e a sala silenciou novamente. Todos os olhos em mim. "Eu perdi tudo", solucei. "Perdi minhas pernas. Perdi minha vida. E vocês deixaram o mundo me odiar por isso. Deixaram todos acreditarem que eu era a irresponsável, a fracassada." "Beatriz, por favor", chorou minha mãe. "Nós te amamos. Fizemos por nós, pela família." "Não existe família", eu disse, minha voz fria. "Só existe a Letícia." Olhei para a Letícia. Ela não estava chorando. Parecia irritada, como se já estivesse calculando como reverter esse desastre. "Tanto faz", disse Letícia, jogando o cabelo. "Isso foi há 4 anos. Podemos, por favor, seguir em frente? É a minha festa de noivado." Ela se voltou para Tiago. "Tiago, diga para pararem. Diga que isso não importa." Tiago estava parado, imóvel. Olhava para Letícia, mas era como se a visse pela primeira vez. Olhou para ela, depois olhou para mim, quebrada no chão. O encanto finalmente se quebrou. A doutora Cláudia ajoelhou-se ao meu lado novamente e pegou minha mão. "A ambulância chegou", disse ela suavemente. "Consigo ouvir as sirenes." Eu escutei. E ouvi também. O lamento das sirenes ficando cada vez mais alto. Foi o som mais bonito que já ouvi. "Obrigada", sussurrei para ela. "Eu deveria ter feito isso há muito tempo", disse ela. "Sinto muito por ter esperado." Olhei para os rostos na multidão. Não me olhavam mais com pena. Olhavam para mim com horror e para minha família com total desprezo. A verdade estava solta. A estética estava arruinada. E enquanto os paramédicos entravam pelas portas duplas com uma maca, eu soube que a dinastia dos Davenport tinha acabado de chegar ao fim. Letícia ficou sozinha em seu vestido branco, um círculo de espaço vazio ao seu redor, como se fosse contagiosa. Pela primeira vez na vida, ela era a isolada, não eu. Os paramédicos foram profissionais. Não se importavam com a festa opulenta ou com minha mãe soluçando. Importavam-se com minha coluna.
Colocaram um colar cervical no meu pescoço e deslizaram cuidadosamente uma prancha sob meu corpo. Levantar no 3, comandou o paramédico líder. 1, 2, 3. Enquanto me erguiam para a maca, minha perspectiva da sala mudou. Pude ver os destroços da torre de champanhe, os cacos de vidro brilhando no mármore. Vi os convidados amontoados em pequenos grupos chocados, sussurrando furiosamente. Não olhavam mais para Letícia com admiração. Olhavam para ela como se fosse um desastre de trânsito. Letícia estava frenética, agarrando o braço de Tiago. «Tiago, querido, me escute», ela implorava, sua voz alta e estridente. «Essa médica é louca, ela está mentindo. Você sabe que eu nunca faria isso. Eu amo a Beatriz». Tiago apenas olhava para a mão dela em seu braço, como se fosse uma cobra venenosa. Ele removeu lentamente os dedos dela de seu paletó. «Você a empurrou, Letícia», disse Tiago, sua voz completamente monótona. «Eu vi. Você a empurrou da cadeira. Ela estava sendo difícil», gritou Letícia. «Não queria ficar de pé para a foto. Ela está paralisada». Tiago gritou de volta, a primeira vez que o ouvi levantar a voz. «Ela não consegue ficar de pé. E você sabia? Você sabia o tempo todo que era você quem estava dirigindo aquele carro». «Não!» gritou Letícia. «Mãe, diga a ele». Minha mãe tentou intervir. «Tiago, querido, vamos para a sala privada e...» Tiago colocou a mão no bolso. Não tirou o celular. Tirou o relógio caro que Letícia lhe dera como presente de noivado e o colocou em uma mesa próxima. Então olhou para a mão esquerda dela, para o enorme diamante brilhando em seu dedo. «Devolva», disse ele. «O quê?» Letícia arquejou. «O anel», disse Tiago friamente. «Devolva! Acabou! Você não pode fazer isso comigo!» Ela berrou. «Todo mundo está olhando! O fotógrafo está bem ali!» «Eu não me importo», disse Tiago. «Não vou me casar com um monstro. E não vou entrar para uma família de mentirosos». Letícia soltou um soluço de pura raiva. Arrancou o anel do dedo e o atirou nele. O anel bateu no peito dele e saiu rolando pelo chão. Tiago nem olhou. Apenas virou as costas e saiu, caminhando direto para a saída sem olhar para trás uma única vez. Naquele momento, as portas duplas se abriram novamente. Desta vez, eram policiais. «Quem está no comando aqui?» bradou um sargento. A doutora Cláudia deu um passo à frente. «Eu estou. Eu fiz a chamada», disse ela. «Doutora Cláudia Reis, estou aqui para denunciar uma agressão contra uma pessoa com deficiência e para denunciar fraude criminal e adulteração de provas em um acidente de trânsito de 4 anos atrás. Meu pai, Ricardo, entrou em pânico. Correu em direção aos policiais. Oficiais, isso é tudo um terrível mal-entendido. Minha filha simplesmente caiu. Foi um acidente. Senhor, afaste-se, ordenou o sargento. Ela caiu, insistiu meu pai. Ele olhou para mim na maca, seus olhos arregalados de terror. Correu até mim, inclinando-se para que os policiais não ouvissem. Beatriz, sussurrou ele. Seu hálito pesado de uísque. Beatriz, me escute. Você tem que dizer que caiu. Se disser que a Letícia te empurrou, ela vai presa. Você entende? Vai arruinar a família. Apenas diga que escorregou. Olhei para o meu pai. O homem que me comprou um videogame que eu não queria. O homem que me chamou de egoísta por estar em uma cadeira de rodas. O homem que arrastou meu corpo quebrado de um carro batido para salvar sua filha favorita. Beatriz, por favor, ele implorou. Pela família. Olhei-o bem nos olhos. Policial, chamei, minha voz rouca mais clara. O sargento aproximou-se. Sim, senhorita. Eu não caí, eu disse. Alto o suficiente para meu pai ouvir cada palavra. Minha irmã me empurrou e meu pai está tentando intimidar uma testemunha agora mesmo. O rosto do meu pai ficou branco. Ele recuou como se eu o tivesse golpeado. Algemem ele, ordenou o sargento. Observei enquanto 2 policiais agarravam os braços do meu pai. Observei enquanto se aproximavam de Letícia, que ainda gritava sobre seu anel de noivado, e a algemavam também. Minha mãe ficou sozinha.
tremendo. Olhou para mim, seus lábios formando uma única palavra. Por quê? Não respondi. Os paramédicos começaram a me levar para fora do salão. A última coisa que vi foi o reflexo das luzes vermelhas e azuis da polícia no champanhe derramado e no vidro quebrado. A festa tinha acabado. O silêncio finalmente fora quebrado. As semanas seguintes foram um turbilhão de hospitais e escritórios de advocacia. Meu ombro foi colocado no lugar. Foi doloroso, mas iria curar. As feridas emocionais eram outra história. Mas pela primeira vez, eu não estava lidando com elas sozinha. A doutora Cláudia me visitava diariamente e em sua terceira visita, trouxe um homem com ela. Seu nome era Dr. Marcelo Viana. Ele era um advogado especializado em danos pessoais e casos médicos, um verdadeiro tubarão em um terno perfeitamente cortado. Ele não sorria muito, o que eu gostei. Isso é causa ganha, Beatriz, Marcelo me disse, sentado ao lado da minha cama de hospital. Temos dezenas de testemunhas da agressão. Temos o depoimento inabalável da doutora Cláudia sobre o encobrimento médico. E temos a polícia reabrindo a investigação do acidente original com base em novas provas. Meus pais têm os melhores advogados que o dinheiro pode comprar, eu disse. Uma vida inteira de condicionamento me deixando nervosa. Eles tinham dinheiro? Marcelo corrigiu, com um brilho afiado nos olhos. Atualmente, os bens deles estão bloqueados e eu vou garantir que continuem assim. Ele abriu sua pasta executiva e tirou um documento grosso. Aqui está a situação. Seu pai enfrenta acusações de obstrução de justiça e fraude processual. Sua irmã enfrenta agressão e lesão corporal, além da acusação original de dirigir sob efeito de álcool. Sua mãe está sendo investigada como cúmplice. Ele fez uma pausa. Eles querem um acordo. Estão apavorados com a prisão. Que tipo de acordo? Perguntei. Estão oferecendo R$1 milhão para você retirar a ação cível, disse ele. Soltei uma risada amarga e oca. 1 milhão? Isso mal cobre minhas despesas médicas dos últimos 4 anos. Exatamente, disse Marcelo. Então, aqui está minha contraproposta. Ele me entregou uma folha de papel. Estamos processando por danos morais, sofrimento emocional, perda de rendimentos, cuidados médicos passados e futuros e danos punitivos significativos. Estamos exigindo um acordo total de R$5 milhões à vista. Meus olhos se arregalaram. Eles não têm esse dinheiro em conta. Meu pai investe tudo nos projetos dos hotéis. Eu sei, disse Marcelo, com um pequeno e perigoso sorriso, o que nos leva à segunda parte da exigência. Ele apontou para o parágrafo seguinte. Para quitar o acordo, os réus deverão liquidar os seguintes bens. 1. A mansão de veraneio em Búzios. 2. Toda a carteira de investimentos privados. O iate de 12 metros, o Garota de Ouro. O iate? Perguntei, uma sensação de descrença lutando com uma satisfação sombria. Meu pai ama aquele barco mais do que ama os próprios filhos. Eu sei, disse Marcelo. É por isso que vamos pegá-lo. E se eles recusarem? Então vamos para um julgamento público, disse Marcelo. E a doutora Cláudia sobe ao banco das testemunhas e conta a um júri de 12 pessoas comuns como eles deixaram você paralisada e sangrando por 20 minutos enquanto planejavam como salvar a própria pele. O júri vai odiá-los, Beatriz. Eles vão te conceder milhões. Seus pais provavelmente morrerão na prisão. Olhei para o documento. Era a sentença de morte para todo o estilo de vida deles. Deixaria-os com a residência principal, mas os privaria de cada luxo, de cada símbolo de status. Eles estariam arruinados, seriam párias sociais. Faça isso, eu disse. A negociação ocorreu 1 semana depois em uma sala de conferências estéril. Sentei-me na minha cadeira de rodas na cabeceira da longa mesa. Marcelo estava à minha direita, a doutora Cláudia à minha esquerda. Meus pais e Letícia sentavam-se do lado oposto, um trio de fantasmas.
Meu pai parecia ter envelhecido 20 anos. Minha mãe não usava maquiagem. Seu rosto estava pálido e abatido. Letícia apenas parecia pequena e emburrada. Isso é extorsão, cuspiu meu pai, olhando furioso para os papéis do acordo. Você está tirando tudo pelo que já trabalhamos. Você tem sorte de não estarmos tirando a casa onde você dorme, respondeu Marcelo friamente. Assine os papéis, Ricardo, ou se acostume com uma cela de 2 por 3 metros. Beatriz, implorou minha mãe, com a voz falhando. Somos sua família. Como pode fazer isso conosco? Seremos arruinados. Não poderemos mais mostrar o rosto no clube. Vocês não deveriam estar mostrando o rosto lá para começo de conversa, eu disse. Deveriam estar em casa, cuidando da sua filha. Eu cuidei de você, ela gritou. Eu te dei comida, te dei roupas. Você me escondeu, rebati. Você me envergonhou. E deixou a Letícia me quebrar, pedaço por pedaço, porque ela era bonitinha. Voltei meu olhar para Letícia. Ela encarava a mesa polida. Letícia, eu disse. Ela olhou para cima, com os olhos vermelhos. Você vai conseguir o regime aberto, eu disse a ela. Marcelo providenciou isso. Você terá serviços comunitários e uma ficha criminal. Mas não vai para a cadeia. Letícia assentiu lentamente. Obrigada, sussurrou ela, a palavra carregada de sarcasmo. Não fiz isso por você, eu disse secamente. Fiz porque não quero mais pensar em você. Se você estivesse presa, eu seria obrigada a pensar em você. Só quero que você suma. Quero que você seja problema de outra pessoa. Meu pai pegou a caneta, sua mão tremia. Olhou para a cláusula sobre o iate. Olhou para a cláusula sobre a casa em Búzios. Olhou para mim uma última vez. Um apelo final e desesperado. Estava esperando que a velha Beatriz fraquejasse, que a filha quieta e submissa dissesse: tudo bem, papai, você pode ficar com o barco. Encarei-o de volta. Meu olhar tão duro e inflexível quanto o chão de mármore onde eu havia sangrado. Não pisquei. Ele assinou os papéis. Deslizou-os pela mesa. Marcelo inspecionou as assinaturas. Feito, disse ele. Os fundos começarão a ser transferidos amanhã. Meu pai levantou-se, um homem destruído. Você está feliz agora, Beatriz? Você nos destruiu. Não, pai, eu disse. Eu não destruí vocês. A verdade destruiu. Girei minha cadeira e saí da sala. Não disse adeus. Não havia mais nada a ser dito. 6 meses depois, o ar cheirava a cloro e novos começos. Sentei-me à beira de uma piscina de tamanho olímpico. A água era de um azul brilhante e cintilante sob as enormes clarabóias. Toda a instalação era linda. Portas automáticas largas, rampas suaves e inclinadas por toda parte, e elevadores especializados para ajudar as pessoas a entrarem na água. Era perfeito. Olhei para a grande placa pendurada sobre a entrada. Centro de Terapia Adaptativa Cláudia Reis. A doutora Cláudia estava ao meu lado com lágrimas nos olhos. Foi a primeira vez que a vi chorar. Você não precisava dar o meu nome ao centro, Beatriz, disse ela, enxugando os olhos. Você salvou minha vida, eu disse simplesmente. 2 vezes. Uma vez na mesa de cirurgia e outra naquele salão de festas. Este centro é seu tanto quanto meu. Foi o seu dinheiro. Ela riu. Foi o dinheiro deles, corrigi. Agora finalmente está servindo para algo bom. A liquidação dos bens dos meus pais rendeu mais de 5 milhões de reais. Depois de estabelecer um fundo para minhas próprias necessidades médicas e pagar os honorários do Marcelo, sobrou uma quantia substancial. Eu não queria um iate. Não queria uma casa nova, queria um lugar onde pessoas como eu não se sentissem um fardo, um anexo mal colocado. Observei um menino em uma cadeira de rodas se aproximar da borda da piscina. Ele parecia ansioso. Um terapeuta o ajudou gentilmente a se transferir para o elevador mecânico. Lentamente, ele foi baixado na água morna e acolhedora. No momento em que a água sustentou seu peso, toda a sua expressão mudou. A dor e o peso em seu rosto desapareceram. Ele abriu um sorriso enorme, espalhou água. Estava livre.
um nó se formou na minha garganta. Era aquilo que eu queria. Eu tinha ouvido notícias sobre minha família. Em uma cidade pequena e rica, o escândalo viaja mais rápido que a luz. Meus pais venderam a mansão. Não podiam pagar o IPTU e a manutenção. Agora viviam em um pequeno apartamento de 2 quartos no lado menos badalado da cidade. Não frequentavam mais a Marina. A diretoria pediu discretamente a renúncia deles, depois que a história viralizou. Minha mãe, soube eu, passava os dias trancada, recusando-se a ver qualquer pessoa. Meu pai tentava lançar um novo negócio, mas sua reputação era tóxica. Ninguém queria investir com ele. E Letícia? Os boatos diziam que ela estava trabalhando. Seu círculo de pretendentes ricos evaporou da noite para o dia. A história do que ela fez comigo, amplificada pelo Tiago, tinha percorrido todas as redes sociais. Nenhum homem respeitável queria ser associado à garota que empurrou a irmã paralisada. Ela estava trabalhando como recepcionista em um restaurante de beira de estrada, perto da rodovia. O tipo de lugar com um uniforme cafona e um fluxo interminável de clientes rudes. Parte de mim sentiu vontade de ir até lá. Parte de mim queria entrar com minha cadeira, pedir uma água e deixar um centavo de gorjeta. Queria ver o rosto dela. Mas, enquanto observava o garotinho rindo na piscina, percebi que não me importava o suficiente. Dirigir até aquele restaurante exigiria energia. Ficar com raiva exigia energia. Odiá-los exigia energia. Eu não tinha mais energia para desperdiçar com eles. Eu tinha um centro para administrar. Tinha uma vida para construir. Girei minha cadeira até o elevador. "Pronta, chefe?" perguntou o terapeuta com um sorriso. "Pronta", eu disse. Prendi-me ao suporte. A máquina zumbiu. Senti-me sendo erguida e depois suavemente baixada. A água morna subiu para me encontrar. Ela me acolheu. Soltei as tiras de segurança e flutuei, sem peso. Na água, minhas pernas não eram pesadas. Na água, eu não era a garota na cadeira. Eu era apenas a Beatriz. Dei uma abraçada lenta de costas em direção ao centro da piscina e olhei para o vasto teto de vidro. Meu pai estava certo sobre uma coisa. Eu tinha queimado a família. Mas olhando ao redor para este lugar lindo, para as famílias encontrando alegria, para a equipe sorrindo enquanto trabalhava, eu sabia que tinha feito a escolha certa. A vingança só deixa cinzas e fumaça. Mas a justiça? A justiça pode construir algo novo. Respirei fundo, fechei os olhos e nadei. Fim da história.